Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz. Vamos, nesse momento, meditarmos, refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Quero, nesta manhã, estar lendo com os irmãos o texto de 1 Coríntios. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, apenas o verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Estaremos nesta manhã expondo essa passagem da palavra do Senhor, que tem muito a nos ensinar, a nos edificar nesta manhã. A palavra do Senhor nos diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que Tu és em nossas vidas. Que nesse momento o Teu Santo Espírito nos ilumine, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos falar através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o tema Enfrentando as Provações. Enfrentando as provações. Enfrentar as provações, meus irmãos, não se trata de algo fácil, não é verdade? Na verdade, nós não gostamos de passar por momentos de provações, por momentos de dificuldades. Mas o passar por provações é algo muito importante para as nossas vidas e principalmente para a nossa vida espiritual. É sobre isso que nesta manhã eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos. Em primeiro lugar, quero começar dizendo que Deus permite que sejamos provados. Deus permite que sejamos provados. Vejamos só, meus irmãos, acompanhem comigo o comecinho do verso 13. Verso 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Todos nós, meus irmãos, passamos por tentações, passamos por momentos que precisamos lutar com a nossa carne, com a nossa natureza humana. O inimigo a todo instante está promovendo situações para os cristãos caírem, para que possamos pecar. Quantas tentações nós enfrentamos em nosso dia a dia. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra que o texto nos menciona, que é a palavra tentação. Tentação. Quando pensamos nessa palavra, quando ouvimos essa palavra, vem à nossa mente algo que nos fará pecar. Ligamos a isso. Ligamos essa palavra a algo que nos levará ao pecado. Mas quando nós mergulhamos um pouco mais sobre o sentido dessa palavra, na palavra do Senhor, em seus originais, nesse contexto descobrimos que essa palavra está muito mais perto de prova e teste. Prova e teste. Do que somente a palavra quando ligamos a tentação, a pecado. Nós vimos aqui um pouco que a tentação, ela existe na vida do cristão. E Deus permite que nós sejamos tentados. Mas sobre essa palavra, no sentido de que Deus permite que sejamos provados.
Deus permite que eu e você sejamos provados. A provação, meus irmãos, é algo que Deus permite em nossas vidas para que possamos crescer, para que possamos amadurecer. Deus permite as provações para nos purificar. Precisamos passar por momentos de provações. Uma coisa muito importante, meus irmãos, que precisa ser dita é que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Mas Deus prova. Precisamos deixar muito claro isso. E a base bíblica para isso é Tiago, capítulo 1, verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ele sim nos tenta, mas Deus não. Mas Deus permite que passemos por provações. Deus permite que passemos pela prova para nos fortalecer, para nos purificar. Mas como eu disse anteriormente aos irmãos, passarmos por provações não se trata de algo fácil. Não se trata de algo fácil de ser vivenciado em nossas vidas. É algo que mexe com a gente. É algo que abala as nossas estruturas. É algo que nos tira do conforto. Às vezes, quando passamos por provações, temos a tendência de questionarmos a Deus o porquê. Por que agora? Por que nesse momento? Por que essa enfermidade? Por que essa perda? Por que parece que as coisas não estão dando certo em minha vida? Por que eu não estou conseguindo realizar os meus sonhos? Por que eu estou passando por mudanças em minha vida? Por que eu estou precisando me reinventar em algumas áreas particulares da minha vida? São coisas, meus irmãos, que passam pela nossa mente diante das provações. Mas uma das coisas que eu queria lhe dizer nesta manhã é que diante das provações, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Essa certeza nós precisamos ter e guardar em nossos corações. O Senhor está conosco. Se estamos passando por algum momento de provação, é porque o Senhor quer nos ensinar algo. O Senhor quer te fortalecer, o Senhor está forjando o teu coração, o Senhor está amadurecendo a sua fé. Talvez você não compreenda nesse exato momento o que Deus está fazendo em sua vida. Talvez daqui a um tempo você irá entender: foi por isso que Deus permitiu eu passar por aquela provação. Mas talvez você nunca terá uma resposta clara de Deus, o porquê daquela provação. Na verdade, meus irmãos, nós não precisamos de nenhuma resposta de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é soberano. Ele não precisa nos explicar nada. Ele não precisa explicar o que Ele permite acontecer em nossas vidas. Diante das provações, eu e você precisamos apenas confiar em nosso Deus Todo-Poderoso. Precisamos confiar de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está permitindo você passar por uma prova, saiba que Ele está com você. Ele estará ao teu lado, te sustentando, te dando forças, te dando paz, te dando alegria, te dando esperança. Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. E essa é a certeza que eu e você precisamos guardar em nosso coração. Não pergunte para Deus o porquê das coisas, o porquê. Mas para quê, Senhor? Para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Eis-me aqui, Senhor.
Usa-me, transforma-me, faça a tua vontade sobre a minha vida, mesmo que eu não tenha resposta nenhuma. Faça a tua vontade, Senhor, porque a tua graça me basta. A tua graça é o suficiente para mim. Em segundo lugar, Deus quer nos fortalecer. Deus quer nos fortalecer. O verso 13 ainda nos diz: e Deus é fiel. Deus é fiel. Guarde isso em seu coração. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Algo muito importante, meus irmãos, que nós precisamos meditar nesta manhã, é que se Deus permite nós passarmos por uma provação, é porque nós seremos capazes de suportar. Eu e você seremos capazes de suportar. Deus não irá permitir uma provação maior do que você possa suportar. E disso você pode ter certeza, porque o nosso Deus nos conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe no que eu e você precisamos melhorar. Se você está passando por uma provação em sua vida, saiba que Deus está te capacitando. Ele te dará forças suficientes para você atravessar este momento de prova. Tenha certeza disso. E o interessante disso, meus irmãos, é que quando nós refletimos sobre essa questão de passarmos por provação, e entendemos que a provação não será maior do que possamos suportar, isso nos ensina, meus irmãos, que haverá momentos em nossas vidas que o Espírito Santo de Deus renovará as nossas forças. Que bênção, né, irmãos? Que maravilhoso isso. O Espírito Santo de Deus renovará as nossas forças. Quando achamos que não há mais saída, quando achamos que não há mais solução, quando achamos que não há mais esperança, quando achamos que não vamos mais conseguir, quando falamos para nós mesmos: Senhor, eu não vou conseguir, eu não estou aguentando mais. Sabe o que acontece, meus irmãos? O Espírito Santo vem, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, realiza um milagre em nossas vidas. Com certeza os irmãos já provaram o que eu estou dizendo aqui, já vivenciaram o que eu estou falando aqui nesta manhã. O Espírito Santo de Deus vem e realiza um milagre em nossas vidas. É por isso que a palavra do Senhor nos diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diante das provações, meu irmão e minha irmã, espere no Senhor, porque o Senhor está no comando. Espere no Senhor, acalme o seu coração, descanse sobre os cuidados do nosso Deus Todo-Poderoso, pois o nosso Deus está fazendo algo em sua vida. Nada é por acaso, não é sem sentido. Mateus capítulo 10, verso 30 a 31 nos diz assim, eu gosto muito dessa passagem: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Nada é por acaso, meus irmãos. Em tudo Deus tem um propósito. Por mais que você não entenda o que Deus está fazendo em sua vida,
Confie no Senhor. Coloque toda a sua confiança, toda a esperança no Senhor, e assim você encontrará paz em seu coração diante das provações da vida. Terceiro e último lugar, Deus nos dá livramento. Finalzinho do verso 13, a palavra do Senhor nos diz: mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Comentário Expositivo do Novo Testamento, ele diz que Paulo não diz que Deus vai livrá-lo da prova, mas com a prova, ele vai promover livramento. Vou ler mais uma vez. Paulo não diz que Deus vai livrá-lo da prova, mas com a prova, ele vai promover livramento. Somente o Senhor pode nos promover o livramento. Talvez você não veja mais nenhuma saída, nenhuma solução. Talvez você já tenha pensado em largar tudo. Saiba que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle, o Senhor está no comando, e no momento certo, Deus providenciará o livramento. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos passar pelas provas da vida, nós queremos fugir, não é verdade? Fugimos dos problemas, pedimos para o Senhor nos livrar dos problemas, mas precisamos entender que Deus não impede de nós passarmos pelas provas da vida. Por momentos de sofrimento, momentos de angústias, momentos de solidão, momentos de injustiças. Deus não nos impede, mas precisamos lembrar do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Deus não nos impede, meus irmãos, de passarmos pelas aflições da vida. Assim foi na vida dos discípulos, assim foi na vida do apóstolo Paulo. Quantas lutas o apóstolo Paulo enfrentou, quantos momentos difíceis o apóstolo Paulo enfrentou por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. E Deus não impediu do apóstolo Paulo passar por tudo o que ele passou. Deus não impediu, meus irmãos, de Daniel ser lançado na cova dos leões. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha ardente. Deus permitiu que eles passassem pela prova. E Deus os livrou. E se o Senhor não nos livrar, lembremos do que nos diz o livro de Daniel. Daniel capítulo 3, do verso 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Deus tem todo o poder, meus irmãos, para nos curar, para nos livrar de uma prova.
Mas o mais importante não é a prova em si, e sim é nós aprendermos a confiar em nosso Deus, nos lançarmos totalmente sobre os cuidados do nosso Deus, aprendermos a depender totalmente do nosso Deus. Isso é o mais importante. Aquele que sempre está ao nosso lado, nos ajudando nos momentos mais difíceis de nossas vidas, assim como diz aquela canção que nós acabamos de cantar aqui nesta manhã: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Deus permite passarmos por provações, meus irmãos, mas tem uma certeza que eu e você precisamos ter nesta manhã, em nossos corações, é que diante das provações, o Senhor estará conosco. O Senhor Jesus colocará alegria em nossos corações, mesmo passando por momentos difíceis. O Senhor colocará um canto de júbilo em nossas bocas. O Senhor nos dará uma força extraordinária, uma força que pela nossa capacidade humana nós não conseguimos compreender. Mas pela fé nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Pois somente o Espírito Santo de Deus pode nos consolar. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar forças, renovar as nossas forças. Pai, te louvamos